A graça e paz, povo de Deus, o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa. Essa que vos fala é tua serva, tua amiga, Bispa Rosemara, constituída filha pela misericórdia do Senhor. E hoje eu irei contar para vocês uma experiência que Deus ele me concedeu de viver a provisão do Senhor. Fica ligadinho, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês. Amém? Antes de começar esse vídeo, eu quero começar fazendo uma oração ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, coloco nas tuas mãos agora, meu Pai, este momento a qual irei relatar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Meu Pai, que os seus ouvintes neste momento venham estar com ouvidos atentos para aumentar a sua fé e viver experiências sobrenaturais. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E antes de começar o vídeo, eu vou deixar para vocês o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Somente esse versículo, amém? Irmãos, eu vou contar uma experiência que eu vivi quando eu fazia a obra no itinerante, né? Era uma obra pastoral, mas a gente estava sempre itinerante em lugares, eu e meu esposo e o meu filho. Na época, eu e meu esposo, meu filho, a gente estava dirigindo uma igreja em uma determinada cidade. E nessa cidade, né, a obra do Senhor estava sendo frutificada, o Senhor estava abençoando. Só que chegou um tempo que Deus, ele tinha pedido de nós a renúncia dessa obra. Não sei é que você me entende, que tem momentos, como eu acabei de ler, que Deus ele vai te deixar num lugar para que você venha trabalhar para Ele, granjear para Ele, mas só que a gente não pode se apegar ao lugar. E ali o Espírito Santo já tinha colocado no meu coração e no coração do meu amado esposo que era o tempo da gente voltar para nossa cidade, né, reconstruir os muros que deixamos pela metade e ali entregar o rebanho para o pastor, né, que tinha um pastor presidente lá, e o Senhor colocou no nosso coração. Porém, para a gente poder voltar para nossa cidade, a gente precisava de recurso financeiro, verba. E a gente não tinha, mas Deus já tinha ardido em nosso coração a chama de estar voltando para a nossa cidade natal. Beleza, passamos o tempo, não ficamos preocupados, era a época de Natal, era uma época de festas, né? A gente tinha acabado de sair para passear um pouquinho numa cidade vizinha, conhecer. E quando a gente estava voltando para casa, já era tarde da noite, era umas 10 e pouca, se não me engano, nós estávamos indo para onde a gente morava. E neste lugar, a gente estava numa rua assim, a rua estava toda escura, estava meio deserta. E passou-se uma moto, sabe aquelas motos bem barulhentas? Aquelas motos que faz muito barulho mesmo. Passou numa velocidade muito rápido perto de nós. E quando essa moto ela passa, com aquele barulho, vrum, cai algo da moto. Fica ligado, cai algo da moto. Naquilo que cai algo da moto, meu esposo se aproxima para ver o que era, não tinha ninguém na rua. Ele pega, quando ele chega perto para pegar, era uma carteira. É isso mesmo, era uma carteira. E quando ele pega essa carteira, ele pegou, ficou olhando assim para ver se não tinha alguém olhando e guardou. A gente nem mexeu na carteira, a gente estava indo para casa e a gente pôs a carteira na bolsa dele e a gente foi, né? E quando chegamos na nossa casa onde a gente estava, a gente pegou e falou, vamos ver de quem é a carteira pra gente poder devolver, se é o rapaz que passou muito rápido de moto deixou cair. E ali quando foi ver na carteira, abri uma carteira, a carteira acho que tinha uns 2.000 e pouco em dinheiro. Era R$2.000 e pouco em dinheiro. A gente ficou assim, meu Deus. E aí, o que a gente faz? Diz aí para mim nos comentários o que você faria nesse caso. Nessa carteira era bem simples, né? E o motoqueiro assim parecia que tava bem doidão, porque ele passou bem correndo. Aí nessa carteira só tinha um cartão do SUS, não tinha documento, só tinha um cartão do SUS e o SUS era quase perto da nossa casa, né?
o posto de saúde daquele lugar. E só tinha um cartão do SUS com o nome da pessoa, do homem, que eu agora não vou me lembrar. E eu fiquei assim, meu Deus, e aí o que a gente faz? Aí a gente falou assim, vamos ficar aqui na porta esperando essa pessoa passar de novo, né? Aí passou a moto, ela não passou no tempo que a gente ficou ali, ficamos 40, quase uma hora esperando. Não passou, a moto não passou. Aí, tá bom, fechamos a porta, entramos. Passou-se um tempo, a moto passou de novo, rapidão. Frum! Passou, falei, agora a gente não tem como correr atrás da pessoa. E aí a gente pegou e entendeu que aquele dinheiro era uma provisão do Senhor. Sabe, por causa de que eu não sei de que maneira veio aquele dinheiro e eu não sei do que era, se era roubado, se era de droga, eu não sei, eu só sei que parou nas nossas mãos. Muitas das vezes Deus vai usar situações dessa forma para poder aumentar a sua fé. Porque se ele colocou um sonho no teu coração, o mesmo Deus que colocou o sonho no teu coração é o mesmo Deus que vai entrar com a provisão para você. Ele não vai te dar um sonho se ele não te dar a capacidade de sonhar e a condição. Foi assim com José, você lembra? Deus deu o sonho para ele, mas ele teve que viver o processo para viver a realização desse sonho. Deus, quando ele te dá um propósito no seu coração, ele vai cumprir. E o nosso coração já não estava mais naquele lugar. Nosso coração já estava em voltar para nossa cidade natal e reconstruir os muros que nós deixamos pela metade para cumprir um chamado do Senhor em determinado lugar. Às vezes eu estou falando para alguém que está vivendo isso agora, que você pensa, Deus, eu preciso de uma provisão e eu não sei de onde vai sair. Você está pedindo uma provisão ao Senhor e você está preocupado com essa provisão. Eu quero dizer para você que a provisão vai vir no momento exato. Deus, ele vai usar o ímpio, Deus vai usar o macumbeiro, o feiticeiro, não importa quem Deus vai usar para te abençoar. Quando a bênção chegar, você vai entender que é o Senhor. E foi assim que a gente fez. A gente colocou a bênção no altar, oramos, tiramos o dízimo do Senhor. A primeira coisa para você viver as promessas, você tem que ser fiel, porque Deus não vai abençoar quem não é fiel, quem não dizima, quem não oferta, quem não ajuda, quem nem socorre a obra de Deus. O altar nunca vai te tomar, mas ele vai devolver. E ali a gente pegou e entendeu que era propósito de Deus a gente estar voltando para a nossa cidade com aquela quantia que a gente precisava. E aí a gente pôde viver experiência sobrenatural. Para você ver, à tarde da noite, 10 e pouca da noite, já beirando 11 horas, passa um motoqueiro maluco, deixa o carteira cair cheio de dinheiro e a gente fica estagnado porque a gente não estava esperando. Peraí, só um pouquinho. Pronto, a gente não estava esperando. A gente estava agora simplesmente com o desejo de voltar, mas sem a provisão para voltar. Ei, se você tem um propósito no seu coração, se Deus colocou algo no seu coração, entenda, como eu li a palavra inicial, que tudo tem um tempo determinado, né? Eu falo para alguém agora que está com desejo no coração de voltar às suas origens, né? Talvez você está numa congregação e você fala, meu Deus, eu não estou me sentindo bem aqui, eu tenho que procurar algo. Se Deus colocou no seu coração, você ora, Deus pede confirmação dentro da palavra e ele vai falar com você. Mas se não, você não vai pelo relato dos outros, você vai pelo aquilo que Deus tem falado com você. E a gente pode viver essa experiência sobrenatural. E aí, você está preparado para viver essa experiência com Deus? Está preparado para ser fiel e Deus cumprir a promessa dele sobre a tua vida? Você está preparado para viver coisas grandes? Porque quando você menos espera, a provisão chega. Irmãos, e a provisão chega. E a outra experiência que eu vou contar aqui para você também, já vou aproveitar esse vídeo já que é de provisão, foi que também um tempo atrás eu saí com meus meninos para poder estar passeando, né, na universidade aqui perto, no campo da universidade perto da minha casa, e a gente fomos passear. Na hora de ir embora, né, o meu menino de 4 anos, a gente foi tirar foto, ele pegou um cartão e falou, mãe, olha aqui. Eu peguei e falei, um cartão, né? Tava meio, o nome meio apagado, da pessoa tava meio apagado. E eu não tinha carteira, não tinha nada, só tinha um cartão. Aí a gente pegou e falei, vamos embora que eu quero ver se tem algo nesse cartão. Queria passar em determinado lugar para poder comprar. E eu estava só na provisão. E um dia, antes, nesse mesmo dia,
Eu fiz um vídeo aqui para o canal do YouTube, onde eu contei que podia ser hoje a provisão do Senhor. E nesse dia eu vivi isso. Eu fiz o vídeo pela manhã e logo à tarde eu saí com as crianças e chegou esse cartão. Eu fui no mercado perto para passar, comprei leite que eu precisava, falei, vou passar o cartão, né? E aí passei o cartão. Quando eu vi o cartão, passou. Falei, meu Deus, é forte, né? O que você ia fazer no caso desse? Você não sabe de quem é o cartão. O dinheiro está na tua mão. Você está precisando da provisão. O que você vai fazer? Diga aí para mim nos comentários se fosse você, né? É como se achasse dinheiro. Hoje em dia a gente não usa muito dinheiro de papel. Mas se você achasse um dinheiro, você ia fazer o quê? Né? Então a mesma coisa foi o cartão. E ali eu peguei o cartão, comprei o leite para minha casa que eu estava precisando para minhas crianças. Comprei muito leite, tá? Muito leite para minhas crianças que eu estava precisando. E ali eu pude experimentar mais uma provisão do Senhor, né? Ah, mas bispa, a pessoa, eu falei, com certeza a pessoa não deve ter sido fiel com o Senhor, porque para ela perder, porque o servo do Senhor, ele não perde, ele ganha. Né? Se você é fiel ao Senhor, ele não vai deixar o devorador roubar aquilo que é teu. Ele vai guardar suas finanças, ele vai guardar o seu carro. Pode dar um probleminha assim, mas não é nada que fique tão caro, porque o Senhor ele vai te dar provisão, né? Você vai viver a experiência. Foi o que eu fiz, eu vivi, comprei o leite, estava precisando da provisão, né? Abençoei a casa do Senhor também, e o nome do Senhor foi glorificado. Foi num dia que a gente não estava esperando. Eu falo para alguém que está desesperado, ansioso, preocupado, descansa no Senhor, Ele sabe das suas necessidades. E quando você menos esperar, a provisão, ela vai até você. Não é você que vai correr atrás da bênção, mas a bênção vai correr atrás de você. Aleluia, porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Então Eclesiastes 3 diz que tudo tem um tempo determinado. Espera com paciência, Deus ele vai entrar com provisão, como eu vivi essa provisão, e o nome de Yahvé foi glorificado. Amém? Agora eu quero orar para você novamente, mas para que você venha viver essa experiência de provisão para sua casa. Deus sabe que você tem conta para pagar. Deus sabe que você tem compromissos a pagar, a arcar, e Ele é o seu Pai, Ele não é padrasto, Ele é fiel e Ele é justo para te dar vitória. Fecha teus olhos aí, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu glorifico o Senhor pelas provisões que o Senhor enviou para a minha vida no momento de crise que eu estava menos esperando. Assim também do outro lado, meu Pai, dessa tela, tem alguém que está esperando viver algo da tua parte. Alguém que está, meu Pai, abarrotado de contas para pagar. Alguém que está precisando de provisão financeira, de alimento, eu não sei. Tu conhece. Peço que o Senhor entre com provisão agora e destrava, Senhor, o mundo espiritual. Destrava as bênçãos que estão retidas sobre essa pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus, e que nós venhamos viver, Senhor, provisões sobrenaturais da tua parte, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Irmãos, detalhe, para você receber de Deus, você tem que ser fiel. Amém? Seja fiel ao Senhor e Ele vai honrar o propósito do teu coração. Amém? Seja fiel ao Senhor, oferte, dizime na obra de Deus, abençoe alguém, né? Já deixei o meu Pix aí também. Se você quiser me abençoar, tá aí na descrição do canal. Você vai lá, você abençoa com uma semente de amor, tá? Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Seja fiel na sua congregação, honre, você vai viver milagres e experiências com o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a tua vida. E essa que vos despede sou eu, sua serva, sua amiga, Bispa Rosemara. Deus abençoe até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Shalom.